Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa figura, assim, fascinante, que está por trás de uma obra-prima da literatura, o Cândido. O famoso Cândido. Exato. Mas a ideia aqui não é só analisar o livro. A gente está partindo de uma conversa de especialistas sobre a biografia do Voltaire e a nossa missão é entender a vida dele, sabe? Uhum. Tentar descobrir como as experiências de um escritor, cientista e até investidor do século XVIII, como tudo isso foi parar naquela sátira super famosa que a gente conhece. E olha, essa é a única forma de entender a obra de verdade. Porque o Voltaire não era tipo um intelectual isolado numa torre de marfim. Não mesmo. Pelo contrário, ele estava no olho do furacão. Totalmente envolvido com as finanças, com a ciência, com a política da época dele. Ele era o que eles chamavam de filósofo, né? Um filósofo prático. Exato. Alguém que vivia e respirava os grandes debates do iluminismo. A vida e a obra dele, assim, são uma coisa só, totalmente inseparáveis. Pois é. E uma das primeiras coisas nas fontes que me chamou a atenção e que parece, sei lá, quase impossível para a época, é que Voltaire foi um dos primeiros escritores da história a viver só do que escrevia. Isso? Como que isso era possível no século XVIII? Eu sempre imaginei que todo mundo dependia de um nobre, de um mecenas, sabe? Então, essa é a grande virada da história. O modelo padrão era esse mesmo que você falou, o do patronato. Um artista precisava de um patrono rico para bancar as contas. Claro. O que, obviamente, vinha com um monte de obrigações e pouquíssima liberdade de expressão, né? Total. O Voltaire, ele subverteu essa lógica. Ele entendeu que existia um mercado leitor crescendo e ele se tornou um mestre do marketing, da autopromoção. Ele não só escrevia, ele vendia. Ah. E não vendia só livro, não. Então ele era mais que um escritor, ele era um empreendedor. Nossa, isso muda tudo. As fontes mencionam que ele era um investidor muito astuto. Em que ele investia? Em tudo que você possa imaginar. Ele se envolveu em loterias do Estado, que ele aprendeu a manipular matematicamente para aumentar as chances de ganhar. Caramba. Investiu em comércio marítimo, financiou negócios. Ele, construiu um portfólio de investimento super diversificado que deu para ele uma fortuna. E essa independência financeira é o que permitia a ousadia dele. É a chave de tudo. Ele podia criticar a igreja, criticar a monarquia, porque ele não dependia diretamente do dinheiro deles, entende? Essa liberdade ela é palpável na obra. E as fontes fazem uma conexão que eu achei genial. Mencionam que a primeira mulher a conseguir isso na Inglaterra foi uma tal de Aphra Behn. Ah, sim, a Aphra Behn. O livro dela, Oronoco, se passa no Suriname e já tinha sido traduzido 7 vezes para o francês quando Voltaire escreveu Cândido. E adivinha para onde ele manda o Cândido na jornada dele? Pro Suriname. Do Suriname. Ele estava totalmente de olho no que vendia, no que era popular. Exatamente. Ele não via a arte como algo puro, sabe, separado do mundo. Ele estava conectado nas tendências, lia o que os outros estavam lendo e usava isso no trabalho. E essa energia toda se refletia na rotina dele. Aquela imagem dele ditando para a secretária. Essa mesma. Tem uma imagem famosa dele, de manhã ainda se vestindo e já ditando furiosamente para uma secretária. A produção dele era, nossa, colossal. Dezenas de milhares de cartas, peças, poemas épicos, filosofia, história. E ciência até. O que me leva a outro ponto que humaniza muito a figura dele, que é a parceria com a Madame du Châtelet. As fontes deixam muito claro, né? Ela não era só a amante de Voltaire. De forma alguma. Seria um erro histórico gigantesco reduzir ela a isso. A Émilie du Châtelet era uma força intelectual por si só, uma matemática e física brilhante. Uhum. Ela escreveu obras sobre a Bíblia, sobre ótica. A contribuição mais duradoura dela foi a tradução definitiva dos Principia Mathematica do Isaac Newton para o francês. Uma tradução que é usada até hoje. Que é uma tarefa monumental. Imagina, exigia um domínio profundo da física e da matemática da época. E eles tinham um laboratório no castelo deles. Eu fico tentando imaginar a cena. O maior escritor da França e uma das maiores cientistas da Europa, juntos, fazendo experimentos. Era uma fusão de mentes. Totalmente. Era o ideal do iluminismo na prática. Eles juntaram uma biblioteca de 20 mil volumes.
Isso é comparável a uma biblioteca universitária hoje. Nossa, Eles debatiam, colaboravam, desafiavam um ao outro. Essa parceria de 15 anos foi, sem dúvida, um dos períodos mais produtivos e, assim, estimulantes da vida do Voltaire. Para eles não tinha essa separação de artes e ciências. Era tudo parte da mesma busca, sabe? só que essa parceria teve um fim terrivelmente trágico. Ela morreu em 1749, durante o parto. Pois é. E o filho não era nem do marido dela, nem de Voltaire, mas de um terceiro amante. Uma situação super complexa que deve ter deixado Voltaire, nossa, devastado. Foi um golpe brutal. As cartas dele dessa época são muito sombrias, cheias de dor. Ele perdeu a parceira intelectual, a companheira. E é nesse momento de fragilidade, de desorientação, que ele recebe um convite. Um convite que, talvez em outras circunstâncias, ele até teria recusado. O convite para ir para a Prússia. O convite de Frederico o Grande, que é descrito nas fontes como um déspota esclarecido, o que sempre me soou como uma grande contradição em termos. É uma grande contradição. O que isso significava na prática era um tirano que gostava de ler filosofia. É basicamente isso. O déspota esclarecido era um monarca com poder absoluto, um déspota, mas que se via como um patrono das artes, da ciência. Certo. Alguém que usaria o seu poder não só para a guerra, mas para modernizar o Estado, reformar a lei, promover cultura. O Frederico Grande tocava flauta, escrevia poesia em francês e idolatrava o Voltaire. Ele queria ter o maior filósofo da Europa na corte dele como um troféu, sabe? Para legitimar o próprio status de rei filósofo. E para o Voltaire, qual era a atração? O luxo, a proteção. Era uma mistura. Tinha o ego, claro. Ser cortejado pelo rei mais poderoso da Europa era sedutor. E tinha uma esperança meio ingênua de que ele poderia influenciar o Frederico. De mudar o mundo por dentro. Isso. Sussurrar ideias iluministas no ouvido do poder e realmente fazer a diferença. É um padrão que se repete na história, né? Essa atração perigosa entre o intelectual e o governante. E no começo parecia um sonho. Eles viviam lá no Palácio de Sanssouci, em Potsdam, e a relação era quase um bromance. Tem aquela história famosa do convite para o jantar, né? Sim, é genial. E mostra a sintonia que eles tinham no início. O Frederico mandou um bilhete com um desenho. Se você lesse as imagens e letras em voz alta, em francês, o som era Venez souper à Sanssouci. Venha jantar em Sanssouci. E o Voltaire, sem perder a piada, respondeu com 2 letras, G, que faladas em francês soam como G grand appétit. Estou com muita fome. Quem cria lendaço? Uma troca de genialidades. Mas, como as fontes apontam, essas relações quase nunca terminam bem. Mencionam Platão e o tirano de Siracusa, Sêneca e Nero. Por que o poder e a filosofia parecem entrar em conflito assim, inevitavelmente? Porque no fundo, os objetivos deles são opostos. O filósofo busca a verdade, o que muitas vezes significa questionar a autoridade, expor as coisas. Mesmo que seja inconveniente? Por mais inconveniente que seja. Já o déspota, mesmo o esclarecido, busca manter e expandir o seu poder. A verdade só é bem-vinda enquanto serve a esse propósito. No momento em que a crítica do filósofo se torna desconfortável, A máscara cai. a máscara do esclarecimento cai e o déspota aparece. E foi exatamente o que aconteceu. Voltaire cometeu o erro de criticar um dos ministros do rei, um protegido de Frederico, por causa de uma disputa financeira. E a reação foi imediata e brutal. Frederico mandou prender Voltaire. A lua de mel acabou de forma abrupta, humilhante. Ali Voltaire percebeu que ele não era um conselheiro. Era um animal de estimação de luxo. Nossa, que pesado. A partir daí, a vida dele vira uma sucessão de exílios. Ele tenta voltar para Paris, mas o rei Luís XV, que nunca gostou dele, proíbe ele de entrar na cidade. Ele vai para Genebra. E lá também não dá certo. Também não. Por ser um centro calvinista super rígido, proíbem as peças de teatro dele. Ele se torna um pária. Ele não era bem-vindo em lugar nenhum. E é nesse momento de amargura total, sem pátria, que ele se estabelece em Fournes, na fronteira da França com a Suíça. E é de lá, desse exílio forçado, que nasce Cândido. Isso explica tudo. Muita coisa. Tudo. Cândido é um ato de vingança literária. É uma obra que nasce da desilusão. E os alvos são muito claros.
A corte do Frederico em Sanssouci, por exemplo, é satirizada de forma impiedosa na figura do Barão de Thundertentronckh. Certo. O castelo do Barão é descrito como o melhor da Westfália, porque, e essa é a grande prova da sofisticação, ele tinha janelas com vidro. O detalhe do vidro é perfeito, é tão específico. É uma alfinetada direta no luxo meio provinciano da corte prussiana, totalmente autoindulgente. Mas a conexão mais direta vem no final do livro, né? Com o personagem um pouco curante. Sim, essa é a facada final, né? Exato. O Cândido encontra um nobre veneziano chamado Pococurante, que é riquíssimo, tem de tudo, obras de arte de Rafael, livros raros, música, mas nada dá prazer a ele. Ele está entediado, cínico. Completamente desiludido com tudo. Ele vive cercado de beleza, mas é incapaz de sentir alegria. Espera um pouco, então o nome Pococurante. As fontes dizem que é a tradução italiana literal de Sanssouci, Exatamente. que em francês significa sem preocupações ou despreocupado. Ele nem tentou disfarçar. Pegou o nome do Palácio do Frederico Grande e transformou no nome de um personagem que personifica o tédio e o vazio do luxo. É um retrato ácido do próprio rei. É um ataque pessoal. Voltaire está dizendo que essa vida de opulência sem um propósito real leva a esse estado de cinismo que paralisa. É um ataque pessoal disfarçado de ficção filosófica. Que ousadia inacreditável para a época. Escrever isso sobre um dos reis mais poderosos da Europa. Ele estava usando a literatura como a única arma que restava. E era uma arma poderosa. É por isso que o livro foi imediatamente banido, queimado em vários lugares. Todos que importavam na época entenderam exatamente a quem ele estava se referindo. A ficção virou um espelho para as batalhas políticas dele. Então, quando a gente junta todas as peças, fica muito claro. O Voltaire não era um pensador abstrato, né? A experiência dele como empreendedor, a parceria intelectual e amorosa com uma cientista genial e, principalmente, esse confronto direto e desastroso com o poder absoluto. Tudo isso está costurado na trama de Cândido. A obra é o testamento de uma vida vivida no epicentro das transformações do século XVIII. Sem dúvida alguma. Não dá para separar o homem da obra. E essa saga dele com o Frederico Grande, que faz parte desse padrão histórico de filósofos se aproximando do poder, deixa a gente com uma pergunta que, nossa, continua muito relevante. Qual? Será que a busca pela verdade e a busca pelo poder são, na sua essência, incompatíveis? A vida do Voltaire parece sugerir que sim. Ela nos mostra que, quando o pensamento crítico se senta perto demais do trono, corre um risco enorme. Ou ele é silenciado, ou, o que é pior ainda, se torna um instrumento para justificar a própria tirania que ele deveria questionar.